1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 ao 13 hoje, ok? E o primeiro vocês leem o próximo. Diz assim: Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todo o mistério e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas eu não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo, entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, hoje, vemos apenas o reflexo, como em espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, voltando para o versículo 4, eu falei na semana passada, né? Versículo 4. A gente precisa entender e lembrar que quando Paulo vai falar do amor aqui, ele não está falando de homem, o amor de homem para mulher, de mulher para homem. Ele está falando do amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus, é o amor do próprio Deus. A gente precisa estudar esse capítulo, ler esses versículos aqui, pensando que Paulo está falando do amor de Deus, não do amor, né, do amor de homem para mulher, enfim. Né? Amor ágape é o amor do próprio Deus. É um amor sacrificial, amor genuíno, amor puro. É o amor santo, que não busca os seus interesses. É o amor que se entrega. É o amor que é mais do que emoção. É atitude, é ação. É amor de amar o indigno. Inclusive, Deus nos amou, ainda indignos. É amar até as últimas consequências. Amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele foi até as últimas consequências. Quando você estuda, né, eu falei sobre semana passada as cartas de Paulo, né, a Éfeso, a Filipenses, né, os Filipenses, aos Colossos ali, né, a igreja de Tessalônica também, a gente observa que Paulo elogia o amor que existe na igreja ali. Mas aos Coríntios ele não elogia amor. Ele elogia o conhecimento que eles têm, mas não elogia o amor, né? O que Paulo elogia é que a igreja era cheia de dons, a igreja de Corinto. Entretanto, faltava-lhe a prática do amor, né? Um teólogo, F.F. Bruce, diz o seguinte: o exercício mais generoso dos dons espirituais não podem compensar a falta de amor. Não podemos entender a mensagem desse capítulo, a não ser que a interpretemos à luz desse contexto. Aqui está falando sobre amor ágape, amor de Deus. Paulo está condenando a carnalidade da igreja de Corinto e mostrando que a única saída para uma igreja carnal
E imatura é o quê? É o amor de Deus. O único remédio é o amor de Deus sendo derramado sobre essa igreja. Então, a gente dividiu o capítulo aqui em 3 partes, né? Versículo 1 a 3, a gente falou sobre a superioridade do amor. Do versículo 4 a 8, as virtudes do amor. A gente vai falar sobre isso hoje ainda. E versículo 9 a 13, a eternidade do amor. Como eu já falei do versículo 4 semana passada, eu vou continuar falando hoje sobre as virtudes do amor. Já falei que o amor é paciente, né? Uma virtude do amor. O amor é bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria, né? Não busca os seus próprios interesses. Né? E Deus, ele é interessante que em Jesus ele mostra todos os atributos dele amor. Porque se você perguntar quem Deus é o quê? Amor. Então Deus mostra quem ele é através da pessoa de Jesus. Totalmente amoroso, paciente, bondoso, não invejoso, não procurou glória para si, mas glória para o Pai, né? Não procurou os benefícios para si. É interessante que Jesus vem como servo, ele se entrega sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, pelo contrário, se fez servo. Então, Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Quer ver o amor de Deus? Olha para a vida de Jesus. Olha o que ele fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. Quer entender o amor de Deus? Conheça Jesus, conheça a palavra e você vai entender o amor de Deus. Vou entender de maneira plena? Não, ainda não. Porque o veremos como ele é ainda. E o adoraremos como ele merece ser adorado ainda. Até como já foi citado aqui no início do culto. O veremos como ele é na eternidade. Então o versículo 5, olha o que diz o versículo 5. Né? A gente está falando sobre as virtudes do amor. O amor de Deus não maltrata, versículo 5. Não procura seus próprios interesses. Não se ira. Não guarda rancor. Então, os crentes lá da igreja de Corinto estavam levando uns aos outros aos tribunais. Então, o amor de Deus não estava nele, porque estavam buscando os próprios interesses. Estava maltratando os próprios irmãos, né? Isso estava acontecendo lá. Estavam brigando, fazendo injustiça, criando confusão, levando seus conflitos e tensões internas da igreja para os tribunais seculares. Então, qual era o remédio para isso? O amor de Deus sendo derramado sobre eles. Eles precisavam buscar isso. Eles precisavam. A gente tem que buscar a Deus e pedir, Senhor, eu ainda não estou conseguindo amar o meu irmão como eu deveria, Senhor. Dá esse amor para poder amar. Eu preciso desse amor de Jesus. Porque se você olhar para Jesus, você vê, Jesus me amou quando ele era indigno. Me chamou lá no mundo, todo sujo, todo acabado, enterrado em pecados no império das trevas. Jesus, me ensina a olhar para essas pessoas como o Senhor olhou para mim, me chamou, me atraiu, me buscou. Me ensina, eu preciso disso. Derrama esse amor em mim. Esse seria o remédio pelo qual a igreja de Corinto deveria estar buscando, deveria estar pedindo o amor. E é a mesma coisa que nós devemos estar pedindo hoje, esse amor de Deus. Esse amor de Deus sobre nós. Né? Um amor que não maltrata, que não procura os seus próprios interesses, assim como Jesus, que serviu, ele foi servo, né? Que não se ira, que não guarda rancor. É o amor de Deus derramado em nós. É interessante olhar para esse texto aqui e ver que a gente não ama como Deus ama. Olhar para esse texto aqui e ver que o amor que temos, se for nosso, maltrata, procura os próprios interesses, se ira e guarda rancor. O amor do homem, o amor carnal é desse jeito. O amor de Deus não. Por isso que a gente precisa ser transformado pelo amor de Deus, ser cheios pelo amor de Deus. Versículo 6, ainda falando sobre as virtudes do amor de Deus. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Né? A gente vai dizer que ama alguém, mas está se alegrando essa pessoa sendo injustiçada. Se alegrando
né, em a mentira está acontecendo. Porque quando é uma injustiça, é uma mentira contra aquela pessoa, não é isso? Então você está se alegrando com a injustiça. Em outras palavras, você está se alegrando com uma mentira sendo contada e aplicada. Isso não é o amor de Deus. Isso não é o amor que pensa no próximo. Na igreja de Corinto havia práticas tão escandalosas que nem mesmo entre os pagãos se percebia. Pior do que a loucura de um homem deitar-se com com a mulher do próprio pai, foi a atitude da igreja em relação a esse fato. A igreja não lamentou por isso estar acontecendo, não chorou, antes se gloriou por ter no meio dela um homem que estava se relacionando com a mulher do seu próprio pai. Então, você percebe a situação que a igreja de Corinto estava apoiando, vivendo, se relacionando, aplaudindo, glorificando. Coisa que não tem nada a ver com a mão de Deus. Coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus preza pela igreja, aquilo que o Senhor nos ensina, nos deixa na palavra dele. Paulo então diz que o amor não se conduz inconveniente. O amor não pratica injustiça, mas se regozija na mentira? Não. Se regozija na verdade. O amor se regozija na verdade. Preza pela verdade. É o amor de Deus sendo derramado na igreja. O amor verdadeiro. O amor verdadeiro é de verdade. Vamos ser redundantes. O amor verdadeiro é de verdade. E ainda falando sobre as virtudes do amor, versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E mais uma vez eu falo com vocês. A gente diz que ama, mas não quer sofrer por tudo. A gente diz que ama, mas não crê por tudo. A gente diz que ama, mas não espera por tudo. Não suporta tudo assim, paciente. Por isso que a gente precisa do amor de Deus em nós. Para que a gente consiga sofrer como Jesus sofreu. Ir até o final, suportar tudo, como Jesus suportou, né, todo o sofrimento até a morte de cruz. A gente precisa desse amor derramado em nós. Paulo passa a falar do que o amor não é para o que o amor, do que o amor não faz para o que o amor faz. Alguns irmãos da igreja de Corinto estavam usando mal a sua liberdade cristã, por agir sem amor. Eles faziam tropeçar os irmãos mais fracos. Agora Paulo diz para a igreja que o amor tudo sofre. Significa que você abre mão de um direito que tem a favor do seu irmão. Vamos pensar nisso aqui, um exemplo que eu dei semana passada. A gente abre mão de um direito por causa do seu irmão fraco na fé. Né? Eu até citei uma música que eu esqueci agora. Semana passada eu citei uma música, citei duas, mas uma era alguma coisa da janela. Você é... essa música aí. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, você é o meu abrir de olhos do meu amanhecer. Essa música ficou conhecida no meio secular, no mundo, né? Só que o autor dela diz que ele fez para Jesus. E uma vez discutindo com um amigo, né? Ele citou, não foi essa música, mas foi outra que acho que o Legião Urbana canta, que cita também o 1 Coríntios 13, né? Cita aqui esse texto do texto, espera, enfim. E ele falando, tá vendo aqui, ó, a gente pode botar essa música na igreja, qual o problema? Tá cantando a Bíblia. Eu falei, em amor aos fracos na fé que vão pecar porque conhecem essa música no meio secular, a gente não coloca. Essa música tá certa, tá cantando a coisa certa, tá falando da Bíblia. Só que ela ficou conhecida no mundo. E se ela ficou conhecida no mundo, você sabe o que ela significa. Se você está se colocando como forte na fé, como aquele que conhece, canta para você. Mas a gente não vai pegar essa música e vamos enfiar ela abaixo das pessoas na igreja porque essas pessoas vão pecar. Porque elas ainda não entenderam o evangelho como talvez você entendeu que é mais forte. Imagina, do nada eu cantar essa música aqui. Eu estou pregando
a palavra de Deus aqui, eu estou pregando o evangelho, de repente, para uma pessoa que nunca ouviu, ou que está nova na fé. Caramba, eu fui para a igreja para poder adorar a Deus. Está cantando música do mundo. Né? Então, você vai entender que você e eu, nós vamos ter que abrir muitas vezes mãos do nosso direito em amor aos fracos na fé. Por isso que tudo suporta, tudo sofre. Às vezes você vai sofrer um dano por amor a alguém. Você vai suportar algo por amor a alguém. Você vai abrir mão do seu direito por amor a alguém. A ética cristã não é regida simplesmente pelo conhecimento, mas, sobretudo, pelo amor. Não basta muito conhecimento, mas sem amor. Paulo diz que também que o amor tudo crê. A igreja de Corinto estava duvidando do apostolado de Paulo, dando crédito às pessoas mentirosas que se opunham ao ministério de Paulo, né? Eles estavam rejeitando, não crendo naquilo que Paulo estava falando, sendo que Paulo foi estabelecido por Deus, era a palavra de Deus, e ouvindo outras coisas. Eles não estavam crendo na palavra que Deus tinha dado através do apóstolo Paulo. Aí você pensa, Paulo, o fundador daquela igreja, o plantador daquela igreja, né? Sabemos que isso tudo mediante a autoridade que Jesus colocou nele. Agora não é para Paulo, agora é para Deus. Só que eles conheciam o apóstolo Paulo, estavam rejeitando as palavras que Deus estava dando ao apóstolo Paulo. Então eles não estavam crendo em amor a Deus. A igreja de Corinto estava duvidando disso. Duvidando, né, do apostolado de Paulo. A gente estudou sobre isso também. Dando crédito às pessoas mentirosas que se opunham ao seu ministério. A igreja regida pelo amor, porém crê naquilo que recebeu da parte de Deus. Ela recebe da parte de Deus a verdade e não abre mão da verdade. Então, o amor crê na verdade. O amor recebe a verdade. Ainda que essa verdade sofra ataques de todos os lados, a igreja regida pelo amor está sempre disposta a levar em conta as circunstâncias e ver nos outros o melhor. Paulo diz ainda no versículo 7 o quê? O amor tudo espera. O amor tudo espera. Esse é o olhar, né? Como é que eu posso dizer? Sumiu a palavra da minha cabeça aqui. Eu vou ler de novo para ver se eu lembro. Paulo ainda diz que o amor tudo espera. O amor aqui, essa ideia não é a de um otimismo irracional que deixa de levar em conta a realidade. É antes a recusa em tomar o fracasso como o final. De repente, até aquele momento você passou por uma situação que parece que acabou tudo. Mas em amor, conhecendo a palavra de Deus, você espera, sabendo que aquilo ali não foi o fracasso final, sabendo que aquilo ali ainda faz parte do processo. A caminhada não acabou ali. Então, você espera, você crê. Você espera porque você crê. Estou passando pela pior situação da minha vida que eu passei até hoje. Mas isso não é o fracasso final, porque minha vida não acabou. Até porque, por mais que para os homens, por mais que para o mundo, por mais que pelas ideologias do mundo, da nossa vida cotidiana, eu e você sejamos fracassados, se nós estamos em Deus, nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Independente do que as pessoas digam, independente do que o mundo fale de você, se você está em Deus, você é mais do que vencedor em Jesus Cristo. Você é mais do que vencedor em Jesus Cristo. O que para o mundo é perder, para a gente é ganho. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quer ganhar a sua vida vai perder. Vai perder, porque para o mundo,
Quando você serve a Jesus, quando você toma uma atitude de se separar, de ser santo, você está perdendo. Você está perdendo a sua juventude. Você está perdendo a sua vida na igreja. Não, eu estou ganhando a eternidade para morar com Jesus. Eu estou ganhando a eternidade para morar com Jesus. Eu estou ganhando a eternidade. Eu não estou perdendo tempo. Eu estou ganhando vida. Não estou perdendo tempo, eu estou ganhando vida. Eu estou ganhando intimidade com esse Deus que eu vou morar na eternidade. Eu só estou conhecendo mais Ele aqui. Ele está me dando esse privilégio de conhecê-lo agora. Um pouco mais. E através disso eu até conheci também. Que eu vou conhecer como Ele é na eternidade. Porque somos filhos, somos, mas ainda não nos tornamos o que seremos. Porque seremos semelhantes a Ele e veremos como Ele é. Quando a palavra diz, né, Graciela citou isso aqui no início, aquilo que é corruptível, nosso corpo corruptível, a nossa mente corruptível, se revestir da incorruptibilidade, nós o veremos como Ele é, amaremos como Ele merece ser amado, o glorificaremos como Ele merece ser glorificado na eternidade. Mas estamos aqui agora, de glória em glória, caminhando, sendo santificados pela sua palavra. Isso tudo em amor, com o amor de Deus sendo revelada entre a sua igreja, entre um e os outros, aquilo que o Graciela estava falando aqui. A gente se sente em casa, né? A gente se sente em casa aqui, família. E o amor de Deus sendo revelado em nós, não pode haver egoísmo. Se tiver, sabe o que a gente tem que fazer? Lutar contra isso de Deus. Coloca o seu amor em mim, Senhor. Eu preciso ajudar aquele irmão. Eu preciso sentir a dor daquele irmão também. A dor daquele irmão tem que ser minha também. A alegria daquele irmão tem que ser minha também. Como diz a palavra, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Aquele irmão tem uma conquista. Eu tenho que ir com ele, eu tenho que celebrar com ele. Aquele irmão está triste, perdeu uma coisa, eu tenho que ficar triste com ele, está doente. Eu tenho que orar por ele. Eu tenho que estar junto dele naquilo que eu puder fazer. Isso é o amor de Deus sendo revelado na igreja dele. Não é um amor egoísta que visa os seus próprios interesses. Né? Ainda no versículo 7 vai dizer, o amor tudo suporta. Esse elemento traz a ideia de constância. Suportar é constância. O teólogo Leo Morris diz que tudo suporta significa uma fortaleza ativa e positiva, constante. A resistência do soldado que no calor da batalha não fraqueja, mas continua vigorosamente na peleja. É interessante que muitas vezes essa frase que eu vou falar agora, você percebe que ela é verdade. Você só sabe o quão forte você é quando você precisa da força necessária. Não é isso? Porque você, de repente, viu alguém passar por uma situação e você falou, caramba, eu não ia resistir isso daí. Eu não ia resistir essa situação. Eu não ia conseguir passar por isso. E quando, de repente, você se vê passando pelaquela situação, e aí você vê que você é forte, mas não pela sua força, mas é pelo amor de Deus que está nascendo em você, está plantando o amor dele em nós, esse amor está dando frutos. Você é forte, é interessante que a glória não é para você. Caramba, eu sou forte mesmo, mas é pela minha força? Não! A Bíblia diz que é pelo amor de Deus que está nascendo em mim. É pelo amor de Deus que está nascendo em mim. Por isso que eu sou forte. Gente, eu achei que eu não ia suportar essa situação. Eu achei que não ia passar por isso. Gente, o amor de Deus habita em mim mesmo. Olha que maravilha, eu consegui passar por essa situação. Glórias a Deus por Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. É através, às vezes, da dificuldade que a gente vê Deus em nós. Às vezes a gente fica na dúvida, será que Deus habita em mim mesmo? Será que o amor de Deus está em mim mesmo? Aí você passa por uma situação que você consegue passar e não está. Está acontecendo mesmo. Aos pouquinhos está nascendo. Aí você passa por outra situação que de repente você é egoísta. Caramba, Deus, nessa área aqui eu ainda... Seu amor não está tão presente. Senhor, me ajuda nessa área. Me ajuda, Senhor, me limpa nessa área. Coloca o seu amor nessa área em mim. Eu preciso disso. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso disso. Senhor, é questão de sobrevivência. Se eu não tiver isso, eu vou morrer. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso disso. Eu preciso me parecer com o Senhor. E a gente vai buscando. E a gente vai identificando
A gente vai lendo a palavra de Deus, né, vai nos ensinando, trazendo vida em nós, vai mostrando, vai nos iluminando. Quando nós estudamos a palavra de Deus e o Espírito Santo traz luz dela para nós, traz entendimento dela para nós, aí a gente começa a ver quem a gente é e a gente começa a ver que a gente precisa ser transformado. Eu olho para a Bíblia e vejo, Senhor, eu ainda não sou isso aqui. Senhor, eu ainda não faço isso. Senhor, eu ainda erro nisso. Senhor, me ajuda a viver, me ajuda a fazer a tua vontade, me ajuda a ser mais Jesus. Né? A Graciela falou, citou outra coisa aqui no início, que eu achei interessante também. Ela falou sobre quando a gente pensa na humanidade, né? Tem até uma música que canta, eu sou humano, não consigo ser perfeito, né? Porque a gente olha para a humanidade e a gente vê algo imperfeito, não é isso? Que sempre quer o mal do outro, entre outras coisas. Mas, na verdade, Deus, quando cria o ser humano, ele não cria imperfeito, ele cria perfeito, não é isso? O ser humano foi feito para ser humano. Ser humano não significa imperfeito, significa perfeito. Porque tudo que Deus criou é bom. Deus criou uma criatura perfeita. Mas aí, quando a gente peca, quando a gente é egoísta, a gente é desumano. O ser humano é perfeito na sua essência. Mas quando nós somos desumanos, nós estamos indo contra aquilo que Deus criou a gente para ser. Deus criou um humano perfeito. Aí o humano vai lá e desobedece a Deus, sai daquilo que Deus criou ele para ser. Então, quando ele sai do projeto de Deus, daquilo que Deus criou ele para ser, ele é desumano. Tanto que quando Jesus vem como um ser humano perfeito, mostrando como nós devemos ser. Ele vem como Salvador, claro, em primeiro lugar que Jesus é o Salvador, mas ele vem com exemplos práticos da vida do cotidiano, mostrando o que é ser um ser humano perfeito. É como se Deus falasse assim, ó, era para vocês ser assim, ó. Imita o meu filho. Tá vendo meu filho? É para vocês ser assim. Para vocês ser como Jesus é. Tá vendo as atitudes dele? Tá vendo as palavras dele? Tá vendo as boas obras? Imita esse daí. Imita o meu filho. Imita ele. Mas o ser humano, né? Assim como Adão e Eva no Éden, sempre volta atrás em ser desumano. Isso por causa da nossa natureza pecaminosa. Por causa do pecado original lá do Éden, né? Nós, infelizmente, ainda na carne, a gente carrega essa herança pecaminosa, por isso voltamos a pecar. Mas em Jesus somos mais do que vencedores. É por isso que ficamos na expectativa de o dia que aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, para que possamos parar de pecar. Não há ninguém que olhe para si mesmo em sua consciência, né? Que olhe para si mesmo e diga, eu me alegro com a injustiça, eu me alegro com as coisas más que eu faço, eu me alegro com a mentira que conto, eu me alegro quando faço coisas erradas. Não há ninguém que se alegre com isso. Pelo contrário, aquele que é filho de Deus, quando comete uma coisa errada, tem que olhar para essas coisas e falar, Jesus, Senhor, volta logo, me ajuda, Senhor. Volta logo, me ajuda, Maranata. Eu ainda continuo cometendo as coisas que não deveria cometer. Que o Senhor volte logo para aquilo que é corruptível e se revista da incorruptibilidade, Senhor. Né? O apóstolo Paulo falando, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ele sabe que enquanto estiver, né, nesse tempo presente, nesse tempo a qual nós vivemos em um corpo corruptível, com uma mente corruptível, atitudes corruptíveis, nós vamos ainda pecar. Versículo 8 a 10. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Então,
em virtude... Você percebe que Paulo faz uma comparação aqui. No versículo 12, ele começa a falar sobre os dons. Elogia a igreja de Corinto por ter os dons, né, estar nela. Elogia ela pelos conhecimentos, elogia pelo conhecimento que a igreja de Corinto tem. Fala dos dons que ela tem. Mas ele diz o seguinte, é como se ele falasse em outras palavras. Mas todos esses dons vão acabar um dia. E vocês precisam ter amor em vocês. O amor nunca acaba. O amor de Deus nunca acaba. Quando você for morar com Deus, você vai morar com a pessoa do amor. Vai morar com amor em pessoa. Tão bom se sentir amado, né? Interessante que se você se sente amado por alguém aqui na Terra, uma pessoa, você se sente bem, não se sente? Que já se sentir o que é ser amado por Deus em toda a sua essência. Ainda não sentimos isso. Sentimos um pouquinho, Deus derrama um pouquinho sobre nós. E a gente consegue fazer a comparação com o amor terreno. Eu sei o que é ser amado por alguém. Eu me sinto bem. Agora, e essa pessoa é imperfeita, e me ama e eu me sinto bem. Essa pessoa vai errar comigo, errou comigo e eu me sinto bem. Agora, que dirá sentir o amor de Deus e saber que Ele nunca vai errar comigo? O que é se sentir ser amado pelo amor perfeito? O que é? Então, nós vamos falar sobre o tema eternidade do amor. Então, Paulo menciona 3 dons que ocupavam o alto, né, o alto escalão, o alto da lista de prioridades da igreja de Corinto. A igreja de Corinto priorizava o dom de línguas, priorizava a profecia, o conhecimento. Depois disso, afirma que depois disso, né, Paulo afirma o quê? Que o amor é superior. O amor é dom supremo, porque o amor é eterno. Os outros dons são o quê? São passageiros. Como a gente leu no versículo 8. O amor nunca perece, o amor nunca acaba, nunca passa. Aí vai dizer, mas as profecias o quê? Desaparecerão. As línguas o quê? Cessarão. O conhecimento será deixado para trás. Obrigado. O amor nunca acaba. O verbo aqui, né, lá no grego que a gente estuda, aponta para o amor nunca falha. O amor nunca entra em colapso. O amor de Deus não cede às pressões. Ele ultrapassa a morte. O amor de Deus ultrapassa a morte e chega à eternidade. Línguas, profecias, conhecimento, cada um deles passará e será absolutamente irrelevante na eternidade. Esses dons sem o amor também não têm validade nenhuma. Não tem validade nenhuma. Aí o texto vai dizer no versículo 9, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aí o versículo 9 diz, quando porém vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. É interessante que conhecemos a Deus em parte, conhecemos o amor de Deus em parte, conhecemos a Deus em parte porque ninguém conhece Ele na sua totalidade. Mas quando vier o que é perfeito, aquilo que é imperfeito se desaparecerá. É interessante que as profecias são imperfeitas, profecias que os homens trazem. As línguas são imperfeitas. Através disso, nós conhecemos em parte. Através das profecias que nós temos, conhecemos a Deus em parte. Através das línguas, conhecemos a Deus em parte. Mas o que diz no versículo 10? Quando, porém, vier o que é completo,
o que é em parte será deixado para trás. Então, a revelação de Deus para o homem hoje, ou na história, foi feita através das profecias que estão na sua palavra, não é isso? Através de tudo aquilo dos dons que Deus deixou para que a sua igreja andasse por eles, pela sua palavra, para que vivesse, não é isso? Mas tudo isso vai cessar quando vier aquilo que for perfeito. Quando morarmos na eternidade com Ele, vamos viver o perfeito amor. A profecia não vai servir mais para nada. Línguas não vai servir mais para nada. Conhecimentos que tivemos aqui não vai servir mais para nada. O que nós vamos viver vai ser o amor de Deus eternamente. Versículo 11, olha o que ele diz. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Os dons, por mais importantes que sejam, são temporários, né? Como eu já falei anteriormente. Mas o amor é eterno. Paulo ilustra essa verdade geral de duas maneiras diferentes. Primeiro, em primeiro lugar, ele menciona o crescimento desde a infância até a maturidade. Diz o apóstolo, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então ele compara a infância como se fosse a parte que estamos vivendo aqui, é como se vivemos a infância aqui. Usamos os dons que Deus deixou para nós usarmos em amor. Mas quando passarmos para outra fase, adulta, maturidade, você deixou de ser menino, agora esses dons ficaram para trás. Vamos dizer, essa linguagem de menino ficou para trás, esse pensamento de menino ficou para trás. E agora eu vivo maturidade de que Deus me deixou para viver. E quando isso vai acontecer? Na eternidade. O texto está falando sobre isso. Ele traz essa comparação. Você deixa para trás aquilo que você vivia antes quando Deus traz algo novo. Por que nós vivemos hoje na nova aliança? Porque a antiga foi rompida, foi perdida. Então hoje nós vivemos na nova aliança através do sangue de Jesus. Então quando Deus estabelece algo novo, a gente deixa as outras para trás. Nós vivemos assim a nossa vida, em ciclos. Vivemos por um momento, né, de uma maneira, fazendo coisas dessa maneira. Mas quando passa aquele tempo ali, é hora de deixar essas coisas para trás e viver o novo que Deus está estabelecendo para nós. Então ele faz essa comparação aqui, como se o tempo da igreja, o tempo onde Deus usa a igreja para poder estabelecer o ministério dele, os propósitos dele com dons. Mas isso, comparado à eternidade, é como se fosse criança, está aprendendo a engatinhar ainda. Mas agora, quando vocês morarem na eternidade comigo, Deus está falando, tudo isso fica para trás. Tudo isso fica para trás. Quando você chega à plenitude da sua maturidade, passas a conhecer as coisas com clareza. Então, aquilo que era corruptível se torna incorruptível e o veremos como ele é na eternidade. As outras coisas ficaram para trás. E no versículo 12 ele vai dar outra comparação. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho. Mas um dia veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Então, o segundo exemplo que ele dá aqui, de um espelho, né? Paulo contrasta o reflexo de uma pessoa no espelho com a visão dela mesma face a face. E aí, por que ele dá esse exemplo aqui? Estudando, a gente foi pesquisar por que Paulo dá esse exemplo. Na época de Paulo, os espelhos eram extremamente embaçados. Eles não eram tão nítidos quanto os de hoje. As pessoas se olhavam no espelho e viam sua imagem turva, embaçada, obscurecida. Então, Paulo utiliza essa figura para dizer que agora nós vemos como que por um espelho embaçado. Nós vemos a Deus, vemos o amor de Deus como por um espelho embaçado, porque os nossos olhos corruptíveis ainda não conseguem ver a Deus como Deus é.
Que o nosso coração corruptível ainda não consegue receber, sentir o amor de Deus como Deus é. A nossa mente não consegue entender como Deus é, a grandeza de Deus. Então nós vemos como um espelho embaçado. Mas um dia, esse espelho embaçado vai passar e a gente vai ver Deus como Ele é. Nós vivemos nessa expectativa, vivemos nessa esperança. Por mais que você conheça, ainda não está conhecendo plenamente. É por isso que Paulo, quando lá em 2 Coríntios, vai dizer que ele foi ao terceiro céu, viu e ouviu coisas que não são lícitas de serem relatadas aos homens. Né? Porque ninguém vai entender. Não conseguimos entender agora o esplendor e a glória do céu. O céu está muito além de qualquer descrição que nós possamos fazer. Paulo ainda afirma que enquanto não virmos a Jesus como Ele é, não teremos maturidade. Agora o conhecemos em parte, então conhecerei como Ele é. É interessante que nem a nós mesmos nós conhecemos como nós somos. Nós achamos que conhecemos a gente bem. Eu que sou o que me conheço mais. Mas nem você se conhece bem como você é. Então, na eternidade, vamos conhecer quem Deus é e vamos conhecer quem nós somos também. E eu te falo, o conhecimento de Deus, eu te pergunto, por nós é perfeito? Claro que é, Ele sabe quem a gente é, porque foi Ele que fez. Mas o nosso conhecimento em relação a Deus, ele é parcial, porque nós não conhecemos totalmente como Ele é. Os gregos, né, diziam, conhece-te a ti mesmo. Aí o pastor Hernandes Dias Lopes diz, coitado dos gregos. Até hoje estamos tentando. O homem não se conhece. Aí um sociólogo, né, Alex Carrel, disse em seu livro, o homem, esse desconhecido, o nome do livro, ele destaca o fato de que nós não nos conhecemos. O homem tem muito conhecimento. Ele é capaz de ir à Lua, de viajar pelo espaço. O homem conhece muitos mistérios da ciência. Consegue, né, conhecer muitos mistérios do nosso corpo, inclusive muitas coisas, não é isso? O homem é um gigante, todavia, ao mesmo tempo, ele é um ilustre desconhecido de si mesmo. Porém, quando chegar ao fim, estivermos na eternidade, vamos nos conhecer plenamente e vamos ver Jesus face a face e vamos conhecer plenamente como Ele é. Então, conheceremos a Deus como Ele é e nos conheceremos como nós somos. Enquanto não virmos a Jesus, não veremos com total clareza as coisas de Deus. Nosso conhecimento aqui é limitado, mas então será pleno na eternidade. Todos os dons que temos são para a vida, são para esse tempo presente. Deus deixou para a igreja, sim. Mas o amor vai além da vida que entendemos como vida, que conhecemos como vida. O amor, esse amor é o oxigênio do céu, né? O Hernandes Dias Lopes vai falar isso. Quando os dons desaparecerem e se tornarem obsoletos, o amor vai ser absolutamente necessário, porque o amor é exatamente o oxigênio que vai manter o relacionamento no céu. O que é o céu? O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus. O que é Deus? Deus é amor. O céu é viver em amor, em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros. Aleluia! Glórias ao nome de Deus! Versículo 13, a gente encerrar hoje. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior desses, porém, é o amor. Paulo agora argumenta que dentre as maiores virtudes, a fé, a esperança e o amor é o maior de todos.
Sem amor não há cristianismo. Por que não há cristianismo? A gente está falando sobre o amor de Deus. O amor ágape, que envia o seu Filho para que seja pregada as boas novas do reino. Esse amor que se entrega, que se dá, que morre no nosso lugar. Você pode ser uma pessoa totalmente ortodoxa, certinha, ou legalista também, podemos dizer. Mas se não tiver amor, você não é um cristão. O apóstolo João diz que aquele que não ama ainda permanece em trevas. Quem permanece em trevas é aquele que ainda não nasceu de novo. Diz a palavra do Senhor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se o meu amor permanecer em vocês, se vocês amarem uns aos outros. Vamos ver se é isso mesmo? Acho que é 1 João. É onde? Procure para mim alguém. 1 João. Eu escrevi aqui, mas está errado. Ou é 3 João? 1 João 3, 35. Vê se é isso aí. Vê se é. Não sei nem se é 35. 1 João. É que eu botei 13, 35. Eu estou tentando entender o que eu escrevi aqui. 1 João 3, 35. Nisso conhecerão. Onde está isso? Todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros. É esse texto. Eu botei referência errada, porque eu quero dar a referência certa, né? Todos que sois... Nisto conhecerão. Todo... É Evangelho 13:35, então. Ah, tá. Então, Evangelho de João 13:35. João 13:35. 13:35. É isso. Eu achei que fosse... É João, Evangelho de João. 13:35. Isso. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos. Se vocês o quê? Amarem uns aos outros. É interessante que se o mundo olhar para a igreja de Cristo e não ver nós amando uns aos outros, eles não vão entender que nós somos discípulos de Cristo. E não vão querer estar no meio disso. E não vão querer ser mais um desses que não amam. É interessante que a gente vê as pessoas no mundo comentando isso. Ah, mas eles são crentes, um falando mal do outro, se invejando do outro, fazendo mal para o outro, não ajudando o outro. É isso aí que é servir a Deus? É isso aí que é ser cristão? Assim eu prefiro continuar aqui no mundo. E o texto é bem claro, que as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros, se o amor de Deus estiver revelado em nós. Então, o caminho para a maturidade é o amor. O amor é o cumprimento da lei. O amor é maior do que todos os mandamentos. O amor é a defesa final da fé. O amor é o grande remédio para os males da igreja. A fé e a esperança são grandes, mas o amor é maior. A fé sem amor é fria. A esperança sem ele é horrenda. O amor é fogo que incendeia. A fé é a luz que torna a esperança segura. Nós precisamos do amor de Deus para manter a nossa fé acesa, para manter a nossa esperança acesa. A gente só se mantém em fé, em esperança, quando a gente entende que o amor de Deus foi revelado em Jesus Cristo. Quando a gente entende aquele texto bem conhecido, João 3,16. O que é de João 3,16? Então, a nossa fé permanece ativa quando a gente lembra do amor de Deus. Caramba, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que eu tenho que manter constante. É por isso que eu tenho que suportar as adversidades da vida. É por isso que eu tenho que continuar. Eu não posso parar.
Porque Deus me amou primeiro, porque Deus derramou o seu amor através de Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Glórias ao nome de Jesus por isso. Glórias ao Senhor. Então peça a Deus em primeiro lugar. Se você não está conseguindo fazer uma coisa, não está conseguindo ajudar alguém, Senhor, me dá o teu amor para poder amar aquela pessoa. Senhor, estou me sentindo altivo, soberbo, parece que eu sou melhor. Eu não sou melhor do que ninguém, Senhor, me ajuda. Derrama o teu amor sobre mim, Senhor. Eu preciso disso, eu preciso ser transformado. Essa tem que ser a nossa oração, esse tem que ser o nosso clamor, para que a gente possa ser servo à imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que ele é como aquele que serve, ele não é como aquele que está à mesa. Ele é como um garçom. E eu sempre falo isso porque isso para mim é maravilhoso. Jesus é aquele que serve a si mesmo em favor de todo aquele que nele crê. Jesus serve o seu próprio corpo, serve o seu próprio sangue em favor de todo aquele que nele crê. Não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Nós caminhamos nessa esperança, em amor, no amor de Jesus, no amor de Deus, sabendo que um dia tudo isso aqui vai passar, mas os dons estão para o nosso tempo. O viver, o ajudar, o abraçar, o chorar, o rir, o comemorar, é para esse tempo, para a igreja. Mas sabemos que vamos viver isso intensamente, o quanto pudermos, da melhor maneira possível, glorificando a Deus, sabendo que, mas um dia isso vai passar. E eu vou morar na eternidade. E eu vou conhecer a Deus como Ele é. E o amor dele como Ele é. E eu vou glorificar como Ele merece ser glorificado. E eu não vou fazer isso sozinho. Eu vou fazer junto com os meus irmãos. Vamos celebrar todos juntos naquele grande dia. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor nesse momento. Aleluia. Glória a Deus.